E dando prosseguimento à nossa programação, estamos preparando a mesa para o painel de debates com o tema Integração em Grandes Eventos e Desastres. Para mediar o debate, convidamos o Tenente-Coronel BM Heitor Alves, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Mato Grosso, que receberá os seguintes painelistas. Senhor Diego Oscar Nunes, psicólogo e presidente da Federação Internacional de Psicologia da Emergência e psicólogo negociador de riscos especiais. Policial Rodoviário Federal Estênio Pires Benevides, coordenador de Planejamento e Controle Operacional da Polícia Rodoviária Federal. Perito odontologista Paulo Miyamoto, da Polícia Científica de Santa Catarina. E primeiro-tenente BM Luan Krum, do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Coronel, a palavra está com o senhor. Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início agora ao nosso painel de integração em grandes eventos e desastres. Quero primeiramente cumprimentar e agradecer a presença dos panelistas, né? Senhor Diego Nunes, Tenente Krum, Estênio, PRF, Perito Paulo, pela disponibilidade aí e presteza que atenderam o nosso pedido aqui do SICT. Agradecer, cumprimentar a audiência, né, na pessoa da minha co-orientadora, professora Gertrudes, professor Pacheco e os demais aqui presentes. Bom, o objetivo do nosso painel é compartilhar conhecimentos sobre atuação em grandes eventos e desastres, né? Bem como fomentar a atuação integrada, né? A gente tem visto cada vez mais o aumento da incidência de desastres, seja pela condição climática, mudança climática, uma questão geopolítica, social, econômica, então tudo isso tem cada vez mais aumentado a demanda com relação aos atendimentos, né, das forças de segurança, das forças do Estado, para fazer frente a essas ocorrências, né? Inclusive, a gente está tendo agora, né, Tenente Krum, Santa Catarina sofrendo com algumas inundações, né, até o painelista, que era o capitão Rubens, né, ele precisou ficar lá na operação do desastre, mas o Tenente Krum prontamente o substituiu, né, de pronto. Então, no meu estado também, particularmente, a gente sofre muito com incêndios florestais, né, que é um tipo de desastre. Inclusive, o Pantanal estava, até quando eu saí de lá, estava em chamas, e outros biomas, né, nosso estado. Então, assim, tem cada vez mais aumentado. E a importância disso, né, a gente, enquanto trabalhadores do conhecimento, né, trabalhar esse conhecimento dentro das instituições e fora das instituições, para que todas ali no campo de operações, né, no teatro de operações, que cada, independente de ser uma instituição federal ou estadual, a gente consiga se comunicar, né? Que o objetivo maior é atender a população. Então, sem mais delongas, quero passar a palavra aqui para o nosso primeiro painelista, o senhor Diego Nunes, presidente da Federação Internacional de Psicologia das Emergências e psicólogo negociador de riscos especiais. Diego Nunes, essa palavra é toda sua. Hola, buenas tardes. Voy a hablar despacio para que se pueda comprender. Quiero agradecer a la profesora Gertrudes su amable invitación para poder hoy estar junto a ustedes. Les comento brevemente qué hago y a qué me dedico. En Argentina y en Latinoamérica fui el primer bombero psicólogo hace 25 años atrás, 30, ¿sí? Traje la especialidad de psicología de la emergencia, a Argentina y a países de Latinoamérica. Actualmente me desempeño como director en Argentina de la especialidad
de psicología de la emergencia y apoyo humanitario, ¿sí? Y de negociación en crisis, especialidad universitaria. Y laboro en el Ministerio de Seguridad de Nación, Argentina, representando la psicología de la emergencia para todas las fuerzas federales de Argentina y los equipos de bomberos y rescate. Como por ejemplo, la última actividad que actualmente estamos haciendo es repatriar argentinos, israelíes y palestinos de la Franja de Gaza a Buenos Aires en vuelos de rescate. Ya hemos traído más de 1.300 personas. Vuelos operativos regreso seguro, se llama la misión. En Ministerio de Seguridad, Provincia de Buenos Aires, me desempeño en la policía, formando equipos de negociadores en prevención del suicidio. Y luego, como comentó la colega, me desempeño como presidente de la Federación Internacional de Psicología de la Emergencia, con especialistas de todo el mundo. Y lo mismo hago en Argentina, en la Asociación Argentina de Salud Mental. Siempre en emergencias y siempre trabajando sobre todo, no solo para víctimas, sino mi preocupación es el personal de seguridad y de emergencias, la salud mental y emocional del personal de policía, el personal militar, brindo clases a cascos azules en la ONU, ¿sí? El personal de bomberos, de rescate, porque al personal le enseñan a activar para realizar la misión, la tarea, pero no les enseñan a desactivar para evitar el estrés, el sentirse mal, que es lo que quita salud al personal de seguridad y emergencias. A eso me especializo yo. Lo que les traje hoy, voy a ser muy puntual en las imágenes por el tiempo, es mostrarles el origen del malestar, del estrés en vuestras profesiones, cómo prevenir, cómo evitar el estrés postraumático. Toda esta información igualmente está disponible en libros gratis. Al final de la charla les voy a dejar el link para que descarguen los libros y puedan leer con tranquilidad y puedan comprender todo lo que yo por el idioma quizás ahora no pueda. Les comento que tenemos representantes de Brasil en la Federación Internacional, ¿sí? El teniente coronel Edir Paixão, de Bomberos Militares de Brasil, muy conocido mundialmente en prevención del suicidio, y Lucía Sena, psicóloga también de Bomberos Militares, de, si no me equivoco, Río de Janeiro, ¿sí? Ellos dos representan a Brasil en todo el mundo, actualmente en la federación. ¿Me pudieron entender? ¿Comprender? Bien, voy bien. Bien. Vamos a ir directamente al concepto salutogénesis. ¿Oyeron hablar de salutogénesis? Es el concepto especial de ayuda para personal de emergencias y seguridad. Esto es específico y especial para nosotros, quienes trabajamos en seguridad y emergencia. Patogénesis es lo que se usa en la clínica. Psicólogos utilizamos en la clínica para curar el trauma. Nosotros, personal de emergencias, seguridad, vamos a usar salutogénesis, aprender técnicas para prevención en la víctima y para prevenir estrés en el personal interviniente. Esto es lo que estamos usando en todo el mundo actualmente, salutogénesis. No es necesario que el personal sean profesionales de la salud mental. Con salutogénesis, entrenados en técnicas, pueden hacer psicología de la emergencia. Y lo que es mejor,
Les enseñamos a reentrenar el cerebro, esto es importante, reentrenar el cerebro para que logren todos los objetivos, para el éxito de todas las misiones. Enseñamos técnicas para reentrenar el cerebro, ¿sí? Técnicas como usan el grupo SEAL en Estados Unidos, ¿sí? Técnicas como usan en Inglaterra, en Canadá. Enseñamos esas técnicas nosotros. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos y emocionales? Es la primera ayuda que le brindamos a las víctimas para evitar el estrés, pero también le podemos brindar a los colegas, al camarada, al compañero, a la compañera. Cuidamos la calidad de vida. El objetivo es normalizar lo que siente la persona. En ese momento no hay nada malo y nada bueno, porque son momentos de estrés. Es normal que se sienta mal la persona, pero si eso dura 3 días, es negativo. Ahí puede aparecer el estrés agudo, el problema. ¿Se comprende? Bueno, estas son pautas para intervenir con las víctimas. ¿Qué tenemos que hacer? Brindar protección. Estas son técnicas. Hoy no tenemos tiempo de enseñar técnicas, pero en los libros están. Si no, me escriben al mail y yo se las envío las técnicas. Se las puedo enviar en portugués también. Técnicas, cómo tomar contacto con la víctima, cómo protegerla. Son técnicas psicológicas, ¿sí? De entrenamiento psicológico. Cómo no juzgar los sentimientos, ¿sí? Aceptar las limitaciones propias. No podemos hacer todo. A veces hay que tomar decisiones. Evaluar la capacidad de la víctima y la capacidad del grupo operativo. Brindar opciones, acciones concretas, ofrecer información. Cada punto es un entrenamiento, es una técnica diferente. Leerlo es fácil. Entrenar lleva 1 semana cada punto, 1 semana de entrenamiento. Mucho material ahí. ¿Y qué es lo que estamos trabajando? La homeostasis, el propio estrés, el estrés interno de la situación. Eso usamos en psicología de la emergencia. Ámbito militar, ámbito policial, ámbito de rescate de bomberos. ¿Cómo se previene el estrés? Muchas personas, mucha gente me dice, yo canto y me siento bien. Pero no es manejo del estrés. Sentirte bien solamente es manejo del estrés, y lo repito en todos los lugares y en todos los países, manejo del estrés únicamente con actividad física. La actividad física evita el estrés. El estrés no es una enfermedad, pero me puede llevar a la muerte. Ustedes seguramente conocerán colegas, camaradas, que lamentablemente desarrollan diabetes, desarrollan cáncer, paros cardíacos, cardiovasculares. Todo eso es consecuencia del estrés. Estrés no es una enfermedad, pero te quita vida, te puede llevar a la muerte, genera enfermedades. Y eso es lo que tenemos que tener hoy en cuenta. Ustedes piensen que en las profesiones de ustedes, yo acá veo bomberos, policías, ustedes ven todo lo que la gente no quiere ver. Lo que la gente evita, no quiere saber, no quiere ver, ustedes lo ven. Cuando la gente escapa, ustedes son guerreros y guerreras, ustedes van al frente. La gente escapa y ustedes van al frente. ¿Sí? Es importante entonces el cuidado de la salud mental,
reentrenar el cerebro para lograr objetivos. ¿Qué es el estrés? Entonces, no es una enfermedad, es un cambio, un conjunto de cambios fisiológicos. Me voy adaptando. ¿Se comprende? Por eso es necesario entrenamiento. ¿Qué estamos viendo acá? Rápidamente. Arditipithecus ramidus, ¿sí?, vivió hace 4 millones de años atrás. Eran nuestros ancestros, vivían en los árboles, jamás tocaban el suelo. Cuando tocan el suelo, se convierten en Australopithecus afarensis. Tocan el suelo y pasan a ser parte de la cadena alimenticia. ¿Se entiende? Los depredadores atacan a este formato futuro de ser humano. Ahí aparece el estrés en la historia de la humanidad. Ahí aparece por primera vez, hace 4 millones de años atrás. O sea que nosotros sufrimos estrés porque nuestro cerebro, nuestro cuerpo, está activo en esa época todavía. Por eso sufrimos estrés. ¿Se entiende? Nuestro diseño corporal es paleolítico. Por eso sufrimos estrés. Nuestro cuerpo no se adapta a esta realidad que nos toca vivir. Eso es el estrés. Ustedes me miran así, yo me pregunto, ¿me entienden lo que sí? Bien, y para ir redondeando, ustedes después me pueden enviar mail, yo les envío los libros. Tenemos 3 diferentes tipos de estrés en los ámbitos de emergencia y seguridad. Estrés homeostático, que es el interno, órganos internos, adaptación. Estrés alostático, adaptarme al cambio todo el tiempo. Situaciones extremas, me tengo que adaptar todo el tiempo. Y el estrés pantostático, todo lo que me rodea, todo lo que genera tensión. Vamos un poquito. Bueno, estas son las enfermedades que genera el estrés. Cáncer, diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, entre otras. Falta de comunicación, hoy en día, nuevas enfermedades del estrés. Soledad, sedentarismo, estar quietos. Estrés laboral y aburrimiento. Importante, esto está en el libro, este es el lenguaje de la emergencia. El lenguaje de la emergencia. Debemos hablar con esos 5 modos con las víctimas. Incluso esos 5 modos también aplican, sirven en el ámbito de seguridad para interrogatorios. Yo no sé si en Brasil legalmente está habilitado el interrogatorio. En Argentina no para el ámbito policial, sí para el ámbito fiscal, judicial. Pero esta es una técnica, ¿sí? Utilizando este modo se obtiene información y aplica en emergencia con las víctimas, ¿sí? Esto es importante y con esto ya redondeo. Son las pulsaciones por minuto del estrés en el cuerpo nuestro, ¿sí? Permiso. 60, 80 pulsaciones por minuto estamos ahora, lo normal. Nosotros trabajando en emergencias o en un hecho en seguridad, aumentamos las pulsaciones a 115 pulsaciones. Acá perdemos motricidad fina. Ya con 115 pulsaciones perdemos motricidad fina, cuesta más. Si subimos de 115 a 145 es el estado óptimo para intervenir en emergencias, ¿sí? Tenemos motricidad, tenemos reacción visual buena, tenemos reacción cognitiva buena, podemos pensar bien. Ahora, si elevamos las pulsaciones a más de 160, comenzamos
a perder posibilidades. Perdemos capacidad de pensar, tenemos vasoconstricción, ¿sí?, en la sangre, perdemos visión, perdemos solamente visión túnel, perdemos visión cercana también y perdemos profundidad. Solamente hasta 175 pulsaciones. Ahora, si superamos las 175 pulsaciones, perdemos todo. Y lamentablemente, acá es donde generalmente se está trabajando. En todos los lugares, Estamos arriba de la media esperable. Estamos en la media negativa. Por eso tenemos que aprender a reentrenar el cerebro y cuidarnos, ¿sí? Estamos trabajando en esta media. Huimos de la situación, irracionalidad. O huimos o nos enfrentamos al peligro. Perdemos reacción, perdemos esto. Perdemos el control del vientre y la vejiga, ¿sí? Pérdida de lastre. Nos orinamos encima, nos defecamos encima. Esto lo vemos mucho con las víctimas, ¿sí? Y perdemos todas las habilidades, las gruesas, la posibilidad de correr, la posibilidad de cargar. Lamentablemente se está trabajando en todos los lugares en esa franja. Únicamente se entrena para trabajar en esta franja a unidades especiales. Únicamente unidades especiales reciben un entrenamiento mental especial para trabajar en esta franja con un marco, un periodo marco de 20 segundos de posibilidad de éxito, nada más. Se entrena todo el tiempo para 20 segundos de posibilidad de éxito. Un ejemplo, los snipers. Otro ejemplo, buzos tácticos. O rescatistas. Rescatistas, por ejemplo, en saltos en edificio para tomar sujeción a la víctima. Únicamente para 20 segundos de éxito. El resto, que no sea de unidad en especial, acá está en peligro la vida. Propia de víctimas y de camaradas. Importante saber eso. Y para ir, estamos ya en tiempo, yo quisiera mostrarles este video de 1 minuto, ¿sí? ¿Se puede activar el video? For today, we begin writing a new story. Not a story of deep trauma, a story of strength. Story of being you again. Make that choice. Bueno, el video es claro. Lo que muestra el video es que nos enseñan a activarnos
pero nadie nos enseña cómo desactivarnos. Quedamos siempre con la tensión muy elevada en la cabeza, en el cuerpo. Bueno, yo enseño eso, enseño a activar y a desactivar, pero no que dependan de mí. Yo enseño al policía, al bombero, al rescatista, al militar, le enseño la técnica para que la aplique con el compañero, con la compañera, les enseño a que se ayuden entre ustedes. Hoy en día hay muchos conflictos en el mundo, lamentablemente, y hay muchas emergencias naturales, otras gestadas, generadas por el hombre. Hoy en día la gente, la comunidad nos necesita más que nunca, pero nosotros también tenemos vida, tenemos familia, entonces tenemos que aprender a cuidarnos para el éxito de la misión y para la buena calidad de la vida propia. No es bueno que un hombre, una mujer a los 40 años enferme. ¿Me explicó? Bueno, entonces, para ir terminando, no necesitamos mujeres maravillas. Las mujeres maravillas no terminan bien. No necesitamos Superman. Superman también puede morir. ¿Sí? Y después de eso que viene, mucho malestar viene la muerte. Estos son lugares donde yo brindo entrenamiento, acá en Brasil, en Ceará, en la ONU, Cascos Azules, Cruz Roja Ecuatoriana, Paraguay, bueno, diversos lugares. En Argentina, Policía Argentina, y ese soy yo como jefe de psicólogos negociadores, BOPE, Brasil. Y acá, ¿sí? Pueden descargar los libros gratuitamente. Igualmente yo puedo dejar los libros en PDF para que después se los compartan por WhatsApp también. En La Nación Argentina yo preparo los libros de emergencia, los pueden descargar de ahí también. ¿Está? Bueno, y acá mis contactos. Mail, IG, Face. Paso. Bueno, y espero mínimamente que me hayan podido comprender, si no, les doy mis disculpas. Yo puedo falar un poquito, pero me da vergüenza, pues no me van a entender. Pero si ustedes me escriben mail, yo respondo todo y lo puedo enviar en portugués, lo que necesiten, para que sea fácil para ustedes. Último mensaje, es necesario aprender a cuidarnos y a cuidar a los camaradas, porque la comunidad nos va a pedir cada vez más. Estamos en una época post-COVID, los cerebros, las mentes quedaron alterados 3 veces más de lo normal, y esto va a durar 5 años. Estadísticamente, por evidencia científica, 5 años. O sea que tenemos 5 años más de lucha mental, luchas regionales, luchas bélicas entre países que ya estamos viendo. Entonces tenemos que estar muy preparados por nosotros y para cuidar nuestra propia familia. ¿Sí? Bueno, obrigado. Bom, obrigado, Diego Nunes, pela brilhante palestra. Tema extremamente importante, né? A gente, enquanto profissionais da segurança pública, a gente vive essa realidade todos os dias, né? Inclusive, a professora psicóloga Ana Mesa, né? Nosso mestrado, no início do nosso mestrado, ela havia dito, né, que a Secretaria Senasp
Secretaria Nacional de Segurança Pública estaria estudando, né, os casos de suicídio dentro das forças de segurança, e os números eram alarmantes, né? Chegava a quase, os casos de suicídio chegam a quase ultrapassar os casos de morte em combate, que é extremamente preocupante, né? Infelizmente, eu tenho 18 anos de serviço na minha corporação, já presenciei, infelizmente, 4 suicídios dentro do quartel, fora o que aconteceu fora. Então, assim, é muito importante falar sobre esse assunto, falar sobre estresse, a importância do gerenciamento desse estresse. Bom, continuando, gostaria de convidar o senhor Estênio Pires Benevides, coordenador de planejamento e controle operacional da PRF, para fazer uso da palavra. Alô, boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar aí pelo evento, pelo excelente evento. Os colegas ali da PRF já botou pressão de ser inspetor, tem que ser alto, porque o nível aqui do seminário é altíssimo, né, Priscila? Rafael também, colega, trabalha comigo lá em Brasília, está aqui presente, é uma honra estar com os colegas aqui da PRF. Nossa pauta aqui vai ser bem rápida, apresentar como a pauta é ciência, tecnologia e inovação na segurança pública. E dentro dessa tecnologia, falar de painéis, né, do painel de integração, a gente, dentro de grandes eventos e desastres, a gente trouxe aqui, pode... Tá. A gente vai falar rapidamente aqui das ações da polícia em grandes eventos e desastres, mas focado nos sistemas de tecnologia que a gente utiliza para agilizar e para facilitar o trabalho de integração com as outras instituições, né? Já que é o foco da pauta aqui. Então, a atuação da PRF em grandes eventos, de forma bem didática e rápida, só apresentar aqui quais são as ações da polícia. Nas nossas equipes táticas, por exemplo, nós temos o nosso cinturão metropolitano. Então, se tem um grande evento em algum município, a gente faz um cerco metropolitano, ou seja, na proximidade daquela região metropolitana. E o nosso exemplo maior foi a Copa do Mundo, em 2014, onde nós tivemos aí uma das maiores operações que a PRF executou. Nós tivemos 12 cercos metropolitanos acontecendo simultaneamente. Tivemos que reforçar cada um deles. Na época foram destacados, dos 10 mil policiais, 4 mil para atuarem na Copa do Mundo. Ali da Silva também, o nosso colega PRF, já foi superintendente do MS lá, né? Trabalhou nessa época bastante, né, da Silva, com muita gente convocada. Outra atuação da PRF são o cinturão de divisa dos estados. Então, quando a gente tem um grande evento em um determinado estado, região metropolitana, além do reforço próximo daquele município onde está tendo o evento, a gente faz as operações de divisa, reforço de policiamento na divisa daquele estado, se a ação foi em São Paulo, nas divisas. Aqui é o exemplo que ocorreu lá na Copa do Mundo também, onde a gente teve que atuar em 12 estados, com ações nas divisas desses 2 estados. Também nós temos o cinturão de fronteira, e vai depender do tipo de ação, operação a ser executado. Então, quando tem uma reunião de vários presidentes, como nós tivemos a posse do Lula ou do Mercosul, que tivemos reuniões, pode ocorrer situações de atentados e tudo mais, então a gente também faz esse cerco, esse cinturão de fronteira também. Também atuamos com as nossas equipes de pronto emprego, ou seja, são equipes que ficam ali de stand-by ou aguardando, né? Qualquer situação de emergência, eles entram em ação em determinados locais que há necessidade nas rodovias federais ou nas integrações, também dando apoio às outras instituições. Temos as operações com cães, também que atuamos nesses grandes eventos. Hoje, nossos cães têm 2 especialidades. Uma é a questão das drogas, do tráfico de drogas, tá certo? E a outra é a atuação com questão de arma e munição. A gente tem tido muita entrada de arma e munição no nosso país, e a gente também começou a trabalhar com a especialização dos nossos cães em encontrar arma e munição escondida em veículos. Então, também temos a nossa equipe de choque, né, que atua nas rodovias federais, em caso de manifestações, interdições.
No caso de situações em parceria com outras instituições, como, por exemplo, na Copa das Confederações, em 2013, em Fortaleza, a nossa equipe de choque atuou próximo do estádio, onde a equipe de choque da Polícia Militar não deu de conta devido ao tamanho do espaço e diversas manifestações, então atuamos de forma integrada com eles. E aqui vamos falar já, entrar na questão da tecnologia, que é o nosso C2, Comando e Controle Móvel, né, que é um ônibus desse, por enquanto estamos com um, estamos montando outros também, é um ônibus que vem embarcado com diversas tecnologias. Então, nesse caso aqui, nós temos um ônibus que ele tem a banda K, onde a gente consegue, em qualquer ponto do território nacional, a gente consegue ter uma internet, criar uma nuvem próxima dessa viatura, para que os colegas possam fazer a fiscalização e continuar atuando aí nas ações da polícia. Nós temos aqui uma torre, aqui em cima, que é a nossa ERB, do nosso sistema de rádio digital, onde a gente também consegue criar um raio de aproximadamente, dependendo do terreno, de 15 a 20, 30 quilômetros de radiocomunicação digital. E, em alguns casos, a gente leva outros equipamentos, junto com o ônibus, em que a gente consegue colocar mais ERBs, dependendo do local. Exemplo agora, que nós tivemos o Encontro da Amazônia, em Belém, nós conseguimos, levamos esse ônibus e mais ERBs e conseguimos cobrir toda a região metropolitana. Esses 10 minutos já passaram ou faltam? Pronto. Então, o que a gente conseguiu cobrir toda a região metropolitana de Belém. E aí, em eventos de grande porte, né, grandes eventos, é muito comum o sistema de telefonia celular e outros sistemas colapsarem, devido à grande quantidade de pessoas no mesmo local. Então, a gente leva todo o nosso sistema para que a gente não tenha dificuldade de comunicação. E aqui entra a integração, que a gente leva rádios, equipamentos, para que outras instituições entrem nesse mesmo sistema de comunicação, não para todas as unidades, mas pelo menos para os líderes ou os representantes de cada uma dessas instituições, para que a gente tenha um sistema de comunicação única para fazer a integração com as diversas forças. Outro trabalho que a gente realiza, integrado, são as escoltas e batedores de autoridades, né? Conforme decreto presidencial, hoje a responsabilidade de realizar esse trabalho é da Polícia Rodoviária Federal, e quando supera a nossa capacidade, como ocorreu na posse do presidente Lula, onde várias líderes de estados, né, de governo vieram participar do evento, a gente acaba realizando um trabalho integrado com outras forças, seja o DETRAN, a aeronáutica, ou os órgãos municipais também têm os seus batedores, a gente integra essas forças. E como é que a gente faz para integrar? Como é que a gente fica batendo cabeça, ou como é que fica a organização desse evento? A gente usa um sistema de gestão de escolta e batedor, que é esse sistema aqui. A gente cadastra, todas as autoridades que receberão essa situação dos batedores, né, das escoltas, cadastramos todas as instituições que vão fazer parte, todos os servidores que irão fazer parte de acordo com a instituição, cadastramos também os percursos, as viaturas que farão parte, as motocicletas. Então, tem todo um sistema que é feito, todos os cadastros nesse sistema aqui. Além disso, cadastramos também os gestores de cada equipe de batedor. E aí a gente fica acompanhando. Quando o batedor ocorre, né, aqui é uma sala que a gente tem, é um gabinete de crise, temos na nossa sede lá em Brasília. Aqui é um retrato, uma imagem aqui foi montada uma central de escolta, exatamente em um evento que ocorreu em Brasília, do Mercosul, agora, esse ano, e nós fizemos a escolta de todos os presidentes dos países, né? E, se você observar, tem aqui, pessoas de outras instituições que ficam sob a coordenação da PRF. Então, eu vou mostrar aqui um vídeo. Pode clicar aí, por favor. Aí, nesse vídeo aqui, nós temos todas as escoltas que serão realizadas, quem vai realizar,
os horários que elas vão sair, o percurso que elas vão fazer. Por quê? Imagine, é um momento de crise, pessoal. Nós temos ali 2 presidentes, presidente dos Estados Unidos, ou não nessa situação específica, e o presidente da China estão fazendo o batedor, a gente está fazendo batedor, os 2 não podem se encontrar. Um vai ter que esperar o outro passar. Isso dá um problema diplomático internacional, vocês não têm nem ideia. Então, a gente tem que coordenar. Então, ali o mapinha já mostra ali o percurso que um está fazendo, a gente fazendo toda a cronometragem do percurso de cada um para que chegue no momento certo. Na posse do presidente, tinha um momento que cada presidente tinha que chegar para fazer a homenagem ao presidente lá. Então, era um intervalo de 2,5 minutos de um para o outro. Então, tem que cronometrar tudo isso. E tudo isso esse sistema faz automaticamente. Se a equipe está rápida demais, o sistema alerta. Aí já os chefes de equipe já diminuem a velocidade, aí o outro já aumenta. Então, faz toda essa coordenação. Cada representante desse na mesa está representando uma equipe batedor que está em campo fazendo o deslocamento. Então, esse que está em pé aqui é o coordenador geral, que é o Sugino, que faz a coordenação de todos os batedores, e ele fica controlando toda a situação. Então, aqui é um exemplo de integração que ocorre utilizando a tecnologia com as diversas instituições. A outra situação aqui que nós temos são os grandes desastres. Nos grandes desastres, no caso da Polícia Rodoviária Federal, se for fora da rodovia, a gente atua muito com as nossas equipes da Divisão de Operações Aéreas, fazendo o resgate, colaborando, integrado ali com as outras forças, bombeiro, Polícia Militar e outras instituições, Força Aérea, nos resgates de vítimas, levando mantimentos, toda a situação. Quando a situação é na rodovia federal, a gente atua diretamente por ser gerente de crise dessa situação. Nós temos um outro sistema, que é o chamado Planob, que é o sistema de planejamento operacional. Tudo que a polícia vai fazer de operações durante o ano é inserido aqui no ano anterior. Todas as ações que a gente vai fazer, tá? Que é planejado, lógico, que é inopinado, aí é inserido depois no momento da situação. E nessa tela aqui, a gente observa lá no canto que são exatamente o cadastro de situações inopinadas, nos casos de urgência, emergência ou os desastres que acontecem. Então, aqui a gente tem uma tela em que o policial vai fazendo o cadastro. Eu não expliquei, mas não falei, mas que em outra palestra foi dito, todo policial rodoviário federal ele recebe da polícia um celular e um chip de dados. E todos os nossos sistemas, o policial insere em loco, no local onde ele está, esses dados, essas informações. Então, essas informações elas chegam direto do policial de campo. E essas informações chegam online para nós. Então, esses sistemas que a gente apresentou são sistemas de inserção de dados. Para gerenciar tudo isso, a gente tem as nossas ferramentas de BI. Então, vou apresentar rapidamente aqui, que é outro sistema que a gente usa integrado. Esse aqui é um dos painéis, das centenas de painéis que a gente tem. Esse trata especificamente das situações de rodovias, de possíveis interdições ou bloqueios que nós possamos ter ao longo das rodovias. Desde as situações simples, como um acidente rodoviário, a grandes desastres, como a gente está vivendo agora, aqui na região sul, com várias rodovias interditadas por inundação, e desmoronamento e várias situações. Nesse caso aqui, esse painel, além da Polícia Rodoviária Federal visualizar esses dados, ainda tem o Ministério da Integração, o Ministério do Transporte, o Ministério da Infraestrutura, todos eles têm acesso a essas informações online. Esse painel aqui, para vocês terem ideia, aqui está offline, lógico, está na apresentação, mas dá para abrir ali, a gente consegue abrir em qualquer lugar, inclusive do celular, e a gente consegue acompanhar. E esse painel ele é atualizado de 5 em 5 minutos. À medida que o policial for inserindo as informações lá, são atualizadas aqui. Esse exemplo aqui, ele mostra que, sábado, quando eu fiz essa apresentação, nós estávamos com 36 ocorrências de intervenção nas vias. Eram 34 interdições para nós é aquilo que interferiu parcialmente na via, e nós estávamos com 2 bloqueios, que é totalmente interditado, não passa nada. Nesse dia, nós estávamos com 25 dessas 36 eram fenômenos da natureza. 7 obras na via, 3 defeitos na via e 1 acidente rodoviário. Então, todo acidente que ocorre na via que ocasiona interdição ou bloqueio, ele é inserido no sistema,
que é o nosso maior situação que ocorre de interdição ou bloqueio. E ali no quadro, ali, naquela tabela ali, a gente consegue observar em que estados estão ocorrendo. Então, sábado, nós estávamos com 12 interdições, com 13 ocorrências no Rio Grande do Sul, 12 interdições e um bloqueio, grande maioria ocasionado por fenômenos da natureza. Se eu colocar o cursor em cima de qualquer ponto, aqui mostra exatamente os locais no mapa, essas bolinhas. Se eu botar o cursor em cima, ele me diz exatamente o local, o geoposicionamento, o município, a BR, o KM, qual o tipo de interdição que está ocorrendo ali naquele local. Aqui é um histórico de 2022 para cá, desde 1º de janeiro de 22 para cá. E você pode observar que a maior causa de interdição ou bloqueio na via são os acidentes rodoviários. Foram 8.107 ocorrências, com 587 bloqueios nas rodovias federais. E observem que fenômenos da natureza, ele já passou a ser o terceiro tipo de situações nas rodovias federais. Há 3, 4 anos atrás, era o 5º, 6º, 7º tipo. Isso mostra que está, infelizmente, sendo recorrente essas questões de fenômenos da natureza. Na próxima tela, a gente faz um raio-x só dos fenômenos de natureza. E a gente observa aqui no mapa de calor exatamente onde tem ocorrido, nos últimos 2 anos, mais situações de interdições e bloqueios nas rodovias federais, em consequência de fenômenos da natureza. Então, a gente observa que nos últimos 2 anos intensificou bastante esse tipo de situação nas rodovias. E toda vida que a gente está num estado trabalhando nessa situação, a gente apresenta esse painel para ficar acompanhando. Então, a gente tem o histórico e o que está acontecendo no dia a dia, tá certo? Então, seria isso, cumprir meus 15 minutinhos, tá certo? E estamos à disposição aí para tirar as dúvidas. Obrigado, Stênio, pela palestra. Agradecer e compartilhar o conhecimento da PRF. Nós, bombeiros, atuamos bastante com a PRF, né? Incidentes de estradas, então, muito interessante conhecer a estrutura, o conhecimento, a tecnologia que vocês estão utilizando, seja nos grandes desastres, seja nas ocorrências em geral. Bom, vou passar a palavra para o terceiro palestrante, painelista, o senhor Paulo Miyamoto, perito odontologista da Polícia Científica de Santa Catarina. A palavra é toda sua. Obrigado. Boa tarde a todos. Muitíssimo obrigado à organização do evento por esse convite. É uma honra estar aqui com os senhores. E uma oportunidade bacana de rever amigos, conhecer novos colegas. E a proposta que eu trouxe, em nome da Polícia Científica, a esse painel, seria tratar de situações nas quais as ações de perícia, de polícia científica, elas são necessárias, mas talvez até mesmo no âmbito de segurança pública, elas não sejam tão bem divulgadas, né, na medida em que elas vão se afastando um pouquinho da zona quente, do teatro de operações, e vão se aproximando um pouco mais de consequências práticas que as vítimas e seus familiares, né, passam a vivenciar. Então, tentarei aqui abordar no tempo fornecido a questões de perícias em desastres em massa, especificamente, né? E destacando, né, nessa fala as principais interfaces entre polícia científica e as demais instituições, né, que respondem. Então, dentro do que a gente tem como conceito de desastres, né, um conceito relativo, nem sempre o que é um desastre aqui em Santa Catarina, em termos de óbitos, seja considerado desastre em uma outra metrópole, com um número maior de ocorrências fatais. Então, tudo isso é para dizer que a questão nossa de definição de desastre em massa para Polícia Científica e demais instituições que atuam, é uma ocorrência onde nós temos um número elevado de vítimas fatais, e esse número elevado ele supera a capacidade da gestão de pessoas falecidas.
Ou seja, nós não temos uma capacidade adequada de recolher no local, de processar, realizar a identificação, né, liberar essas vítimas. Então, do nosso ponto de vista, isso seria um desastre em massa. E, como o eixo principal do nosso painel é a integração, onde que se localizariam, portanto, as ações ligadas à perícia no âmbito de prioridades no local de um desastre, né? Talvez em ordem decrescente de prioridades nós pudéssemos elencar aí que, em primeiro lugar, temos que promover a segurança das equipes que vão atuar na zona quente e depois, né, buscar atender aos feridos no local, buscar e salvar vítimas, e só então é que, à medida que a ocorrência vai avançando, é que vão começar a se apresentar as demandas em que há uma integração maior de questões periciais, no que tange a perícia no local do desastre, né, e o procedimento de recuperação de corpos. Então, são esses dois eixos que eu vou abordar com mais ênfase na nossa apresentação. Então, de um ponto de vista prático, né, a Polícia Científica vai ser mais uma das instituições que vai atuar numa ocorrência de desastre e, num organograma de sistema de comando de operações ou comando de incidentes, as nossas atividades elas vão se encaixar basicamente na seção de operações, né, lado a lado com ações de resgate, ações de policiamento e, dependendo da natureza da ocorrência, vai haver um momento em que se fará necessário, né, ações de perícia criminal e a gestão dessas pessoas falecidas. Então, o primeiro ponto é que ações de perícia deverão se integrar às ações, né, desenvolvidas na seção de operações, né, um dos eixos. E para o desenvolvimento dessas ações, né, notadamente de perícia de local e de recuperação de corpos, é que nós usamos como principal doutrina um protocolo promovido pela Interpol, né, a Organização de Polícia Criminal Internacional, que é denominado Protocolo DVI Interpol, né, DVI da sigla em inglês de Identificação de Vítimas de Desastres, que basicamente é um processo para identificar vítimas fatais que reúne ações desde o local até a liberação dessas vítimas fatais para os seus familiares. Num ponto de vista de diagrama, o protocolo DVI é organizado em fases, né? E ele vai ser a somatória de 4 fases, aonde nós estamos trabalhando com vítimas fatais, desde o seu encontro no local até o seu exame no necrotério, né, fase 1 no local e fase 2 pós-morte, e estamos trabalhando com famílias de pessoas desaparecidas. E cruzar informações, né, das vítimas e dos desaparecidos nos leva a uma fase 4, a fase do confronto. Então, são ações que são desenvolvidas nesses eixos, né, e que, no ponto de vista prático, basicamente não vão acontecer repentinamente. Normalmente, num evento agudo, né, vai acontecer um acionamento já num nível elevado, num nível de gestão, de direção, nível estratégico, e uma resposta DVI ela é diferenciada da resposta comum que nós temos de atendimento a óbitos violentos. Então, instituir ou não uma ação DVI vai passar por um diagnóstico inicial feito por uma equipe precursora de peritos capacitados nesse protocolo, que então vão elaborar um plano de ação com 2 objetivos principais: periciar este local e identificar as vítimas. Então, a primeira questão que uma equipe DVI deve tratar é de se integrar ao comando desse incidente, ao comando dessa ocorrência, para explicar ali quais são os objetivos e orientações a respeito dessas demandas e, né, já, se possível, transmitir informações que vão ser difundidas a todos aqueles que estão atendendo a ocorrência, especialmente, dessa forma, informações voltadas à preservação de vestígios. Então, um exemplo muito
básico de materialização desse passo poderia ser a divulgação de uma mensagem de WhatsApp, para que, né, as equipes que estão lá na zona quente saibam o que fazer em relação ao cadáver. Olha, tem 15 cadáveres aqui, o que a gente faz? A gente pega todos, coloca junto, deixa como está, cobre, tem objetos de valores, a gente pega e depois devolve, o que a gente deve fazer? Então, esse tipo de orientação ele pode ser muito prático, é uma ferramenta de integração que produz resultados muito importantes lá na frente. Né? Talvez a mensagem principal de integração com as outras instituições seria não vincular vestígios que está desvinculado, não desvincular vestígios que estão vinculados. Né? Essa imagem aqui ela é extraída de um livro de perícias de locais de crime e ela mostra uma imagem registrada nos eventos, né, dos deslizamentos ocorridos no Rio de Janeiro, na região serrana, em 2011, e é uma lona nas quais ali as equipes que estavam resgatando as vítimas fatais, eles reuniram ali documentos, objetos de valor, objetos pessoais, na intenção de facilitar a identificação dessas vítimas. O que acontece, por outro lado, é que este ato, por mais bem intencionado que tenha sido, na realidade ele dificultou sobremaneira esse processo, pois elementos valiosos foram desvinculados com as vítimas. Então, o valor que tem uma informação transmitida no momento certo. Tá? E as nossas respostas de DVI, né, embora seja um nome com uma sigla inglesa, elas não têm nada tão sofisticado de um ponto de vista tecnológico. Basicamente, nós temos que ter materiais para que a gente consiga catalogar os vestígios, e nós vamos entender as vítimas fatais como vestígios também, e propiciar uma recuperação sistematizada delas. Então, feito o diagnóstico inicial, se estabelece um plano de ação. Né? Essas imagens são extraídas de congressos internacionais de desastres em massa, em que nós também fazemos simulados. Então, a principal instituição que difunde o protocolo DVI no Brasil é a Polícia Federal. Né? E aqui, esse plano de ação ele vai prever, portanto, ações em 2 eixos. Ações de perícias de local, que basicamente têm o objetivo de estabelecer causas, a dinâmica, possível autoria do que causou aquele desastre, e ações de busca e recuperação de corpos. Né? Ou seja, uma remoção coordenada e dignificada daquelas vítimas fatais com o objetivo a sua identificação. Né? Então, do ponto de vista prático, assim que as equipes de perícia têm a permissão para adentrar a zona quente, nós vamos precisar fazer o quê? Uma varredura em busca de todos os vestígios de interesse, né? E sempre observando as questões ligadas à cadeia de custódia, que agora foram cristalizadas, né, no pacote anticrime. E esse procedimento de varredura ele vai mapear todos os vestígios e classificá-los, basicamente em vestígios de corpo, que são aqueles que têm utilidade para identificar a vítima, e vestígios gerais, que são aqueles que têm utilidade para estabelecer autoria, circunstâncias e dinâmica. Né? Então, existem várias técnicas para fazer essa varredura. E uma vez feita a varredura, então, caso aquele evento se suponha ter uma responsabilidade criminal a ser apurada, nós ainda não vamos remover as vítimas ali. Entra uma equipe de perícia de local, faz os procedimentos segundo os ditames da criminalística, né, e aí sim se inicia a recuperação das vítimas, né, busca e recuperação de corpos. Então, ela é feita por equipes com mais ou menos 5 indivíduos, com funções delimitadas, né, e esse recolhimento não é simplesmente colocar a vítima no saco cadavérico e trazer. Ali são registradas uma série de informações que depois vão ser utilizadas, né, em outras fases. Então, na fase 2, seria a fase de exame das vítimas. Então, é onde nós vamos recepcioná-las, processá-las em áreas técnicas e sempre com controle de qualidade. Né? Então, pode ser necessário que se estabeleça um IML de campanha, por exemplo. A superação da capacidade de resposta, de gestão de cadáveres, ela, inclusive, pode ser a nível de infraestrutura.
Então, a própria Interpol sugere aqui a organização, né, de IMLs de campanha, com a área de necrotério, mais áreas de apoio também, né, uma área administrativa, uma área para que as pessoas possam se paramentar, possam se alimentar e descansar. E, dentro da área de necrotério propriamente dita, a ideia é que se façam um fluxo de trabalho em estações temáticas. Então, serão coletadas informações a respeito de impressões digitais, o exame médico legal propriamente dito, exame de arcada dental, vestes e pertences, enfim, uma série de informações que vão ser cruzadas com os dados que as vítimas, que os familiares de pessoas desaparecidas vão fornecer. Esse registro aqui é um registro de agosto desse ano, do último Congresso Internacional de Desastres em Massa, acontecido em Feira de Santana, na Bahia, né? Esse evento ele contou com 2 dias de palestras e uma simulação de um rompimento de barragem, no qual foi necessário, né, além de várias atuações, né, o estabelecimento de um IML de campanha. Então, esse é um registro que mostra as estações temáticas, né, sendo organizadas e toda uma lógica de processamento dos cadáveres, entendendo-os como um vestígio que só poderia ser examinado uma vez, né? Porque, num cenário desastroso, com centenas de vítimas, não coletar todos os vestígios naquela oportunidade pode representar um prejuízo altíssimo, né? A gente tem uma questão de armazenamento, fluxo de cadáveres que chegam. Então, o protocolo ele é desenhado de modo a verificar-se que nós vamos coletar todos os dados que forem possíveis daquelas vítimas. Tá? E, já em outro local, afastado, obviamente, do necrotério, é que se estabelecerá a fase 3, onde as vítimas, né, os familiares de supostas vítimas, familiares de pessoas desaparecidas, serão acolhidos, e ali eles vão fornecer informações a respeito das pessoas desaparecidas, né? Por exemplo, características pessoais, vão ceder amostras genéticas, vão ceder radiografias, qualquer exame, qualquer informação de referência, para que nós possamos cruzar os dados do cadáver com os dados de quem desapareceu. Essa é uma etapa que ela é altamente integrada com os serviços de outras instituições. Nós temos aí diligências que podem ser feitas em conjunto com a Polícia Civil. É necessário que haja segurança da área feita pela Polícia Militar, por exemplo, porque nós teremos ali, né, muita presença de imprensa, às vezes familiares que estão em um momento de comoção social muito alta. E não só isso, né? Existem alguns padrões internacionais que até prevêem que o local que recebe essas famílias, ele deve ser preparado de acordo com isso também. Você tem que ter acolhimento psicológico, você tem que ter ali uma sala que é com privacidade adequada, certo? Um local onde as pessoas possam exercitar suas crenças espirituais e religiosas, tá? De modo que o que se objetiva no fim é cruzar dados, né? Todo o protocolo DVI da Interpol é feito em formulários padrão. O amarelo é de quem desapareceu e o rosa é da vítima fatal, né? E esse é um trabalho que também tem que ser feito ali sem pressão de mídia, sem pressão de autoridade, tem que ser feito do ponto de vista técnico, tá? De modo que nós vamos cruzar linhas de evidência. Então, tudo aquilo que é comparável no mundo do corpo sem nome, né, com o mundo do nome sem corpo. Então, nós temos várias linhas de evidência que, ao fim do processo, nos permitirão, né, agregá-las e, em conjunto, se estabelecerá, né, um grau de certeza a respeito da identificação de uma vítima, positiva ou não, conforme, né, várias referências asseveram, né? Só para finalizar, um exemplo, portanto, da área que eu atuo. Aqui nós temos um fragmento de mandíbula à direita que foi comparado com a radiografia de uma pessoa desaparecida. Um fragmento bem pequeno de osso. Entretanto, nós conseguimos
nós conseguimos verificar uma série de compatibilidades de um ponto de vista de anatomia, de um ponto de vista de tratamentos odontológicos. Então, esse dente 36 tem um tratamento de canal, e do ponto de vista de patologias também, né? Ao redor do dente 36 ali tem uma série de doenças. E apenas isso, nesse caso aqui, é o suficiente para a gente dizer que esse fragmento pertence ao desaparecido, né? Ou seja, é uma combinação de patologia, anatomia e tratamentos que é muito difícil de se repetir. E talvez, né, para que esse trabalho possa acontecer de maneira, né, otimizada, esses eventos se fazem, então, estratégicos, né? É só integrando, a gente conversando, né? O CRUM mesmo tive o prazer de conhecer num treinamento, né? Tomando café ou até cerveja, né, CRUM? Que a gente estabelece essas capacidades, né, e nos treinamentos. Então, hoje, nós já estamos numa situação em que a gente consegue ter treinamentos de DVI periódicos e sempre a gente recebe, né, pessoas de outras instituições. Inclusive, a nossa Acadepol tem sido muito parceira também nos últimos treinamentos. Então, eu gostaria de finalizar aqui a apresentação só deixando uma referência bibliográfica que diz mais ou menos o que tem sido feito no ponto de vista de polícia científica a respeito da questão de identificação humana, né, nesse período mais recente aqui do estado de Santa Catarina. Tá? Então, eu agradeço muitíssimo pela atenção dos senhores, né, e devolvo a palavra aqui ao Heitor. Obrigado. Bom, obrigado, Paulo, pela palestra aí. Muito importante aí, interessante a gente conhecer o trabalho da Polícia Técnica, né, e saber que as nossas atuações influenciam diretamente no trabalho dos senhores, né? Nós, enquanto bombeiros, aí, a nossa preocupação ali de debelar o incêndio, de resgatar, e a gente vê que a segurança pública ela é muito mais ampla, mais abrangente, mais complexa, né? Então, importante para abrir relembrar, né, essa questão de preocupar com revestígios, preservação de um possível local de crime, né, que a gente até, se a gente não sabe, pode ser um local de crime, então muito interessante a gente poder compartilhar esse conhecimento. Bom, vou chamar então o Tenente Krum, ele é membro da coordenadoria da Força Tarefa do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, para fazer a nossa última apresentação. Krum, a palavra está com você. Obrigado, coronel. O que me qualifica aqui, o coronel acabou de falar, sou membro da coordenadoria, um pequeno núcleo que faz um estudo da resposta de como o Corpo de Bombeiros aqui em Santa Catarina vai atuar em desastres, e eu sou comandante da Força Tarefa 13. Então, nós temos hoje 15 forças-tarefas que trabalham na resposta em desastre no Estado, uma para cada batalhão, e eu comando a de sede em Balneário Camboriú. Tá? Então, professor Paulo, muito obrigado. Antes de começar, agradecer aos nossos palestrantes, ao Departamento de Engenharia e de Gestão de Conhecimento, parabéns pela iniciativa. Cafezinho e cerveja fazem o relacionamento institucional, mas os painéis também e os cursos também. Foi lá onde a gente se conheceu e cheguei à conclusão que o bombeiro arrebenta a cena do perito, a gente só complica a vida do perito. Eu acho que, inclusive, deveríamos aumentar esse treinamento, esse nível de treinamento, porque os nossos bombeiros lá na ponta não sabem disso, não sabem. Estênio, prazer conhecê-lo, e muito legal ver a evolução da Polícia Rodoviária Federal como cidadão. É uma instituição que eu respeito muito, e cada vez que eu vejo eu fico mais impressionado. Tenho alguns amigos também que trabalham na instituição. E o professor Diego Nunes, eu vou amarrar ele e vou levar para casa lá, para conversar com a minha tropa lá, que nós estamos num nível de estresse bem alto. Então, a minha tropa está num nível, eu estou, né? E já estou acionado para Rio do Sul. Então, Rio do Sul, a tendência é que aconteça novamente. O capitão Rubens Babel, que era para estar aqui agora, não está, porque está lá fazendo gestão como oficial de operações lá em Rio do Sul.
Então, hoje à noite ou amanhã de manhã, já devo estar deslocando para lá de novo, no Alto Vale. Existe uma possibilidade grande de a gente ter um cenário ruim lá. Tá, feito essa introdução, queria deixar claro os professores de engenharia e gestão e conhecimento que estão aqui, que eu estou namorando o edital faz uns 3 anos, e aí eu pego, olho, estudo, falei assim, será que eu vou fazer o mestrado ou não vou? Só não fiz ainda porque a prova, porque o pequeno acabou de nascer, daí eu falei, agora não, dá um time ali, o bombeiro também não permite. Então, o tema escolhido pelo capitão Rubens, que eu vou representar aqui, é um tema bem pertinente, são os 10 anos da nossa força-tarefa. Então, é como ele vai pegar um extrato rápido de como a força-tarefa foi criada e atua, para o pessoal que está aqui hoje no painel poder ter uma ideia de como o bombeiro atua. Deixa eu passar aqui, se deu certo. Deu. Então, assim, todo mundo olha para o bombeiro, pensa em incêndio, pensa em batida de carro, acidente, pensa em resgate em altura, pessoa perdida no mato, mas a verdade é que as grandes ocorrências são os maiores calos, né? São a maior complexidade. Um incêndio grande vai acontecer? Claro que vai. Vai ter um vazamento na 101 de gás? Vai. Vai ter aquele incêndio que para 101 por horas e horas, talvez dias, e vai acontecer? Vai. Mas a gente tem mais certeza que vai acontecer um evento extremo aqui em Santa Catarina. Então, assim, vai dar. A gente já acho que foi o 5º tornado esse mês, ou nesses últimos 40 dias, em Santa Catarina. Enchente. Bom, o cenário do Super El Niño aí se confirmou e a gente está vivenciando isso. Nós temos essa certeza que em Santa Catarina nós somos abençoados pelo onde a gente vive. Quem vive aqui sabe a qualidade de vida fantástica, os lugares maravilhosos que existem aqui no estado, mas tem o contraponto, né? Com certeza é um dos, se não o estado mais afetado por desastres desastres naturais, né? Não tecnológicos. Então, assim, vamos começar por que a Força Tarefa nasceu aqui em Santa Catarina. Então, em 2008, teve a grande enchente ali do Vale do Rio Tijucas. Desculpa, Tijucas é a minha área, o Vale do Rio Itajaí. E ali houve uma combinação grande de enchente, depois inundação e vários deslizamentos. Em área habitada, a grande maioria em área não habitada, mas vários em áreas habitadas também. Então, foi o vale inteiro, o Vale do Rio Itajaí. Então, ali, o Corpo de Bombeiros teve a virada de chave que, assim, nós não estamos preparados. Vamos resumir, foi feito o máximo que se pôde, mas não é retórica minha, isso é abertamente falado por todos os oficiais e bombeiros que estavam lá. Então, a gente tomou pau, né, num bom português, numa situação real, onde houve muitos óbitos, e foi extremamente complexo, houve apoio do Brasil inteiro. Então, dali para cá, houve uma virada de chave e veio esse modal de montar uma força-tarefa de resposta por batalhão. Isso não quer dizer uma por cidade, tá? Isso é por sede de batalhão. Hoje, temos 15 batalhões. Então, nós temos 15 células de pronto emprego para esse tipo de ocorrência. Então, assim, quando começou em 2008, esse foi o primeiro encontro. Em 2011, foi o primeiro que a gente conseguiu centralizar o material, onde ainda estava incipiente, foi feito em Florianópolis, trazendo as viaturas. Em 2008, para o pessoal ter uma concepção do que era, não tinha nem as viaturas 4x4, as caminhonetes para chegar ao teu local. Então, hoje, o cenário é totalmente diferente. Hoje, a gente tem um modal de viaturas grande, e tem aeronaves, pessoal capacitado. De lá para cá, todo ano, tem vários e vários cursos de capacitação e treinamentos, numa menor escala, mas os cursos acontecem religiosamente. Então, o pessoal se especializa em 4 áreas, né? A primeira delas, por motivos óbvios, em Santa Catarina, o nosso solo é bem propenso, e principalmente no litoral, a intervenção em áreas deslizadas. Então, deslizou, como que a gente vai atuar? E aí é extremamente complexo, tá? Não é fácil de falar, não é só estando no local,
para a gente vivenciar isso. Mas um dos precursores do desmanche hidráulico, que é uma técnica que veio do garimpo, o pessoal lá do garimpo vem, coloca a draga, puxa, bota pressão numa bomba e começa a destruir o barranco. Ele é muito utilizado hoje pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Foi ele que trouxe do modal garimpo para bombeiro e depois se espalhou pelo Brasil. Eu não sou catarinense, né, sou nascido no Paraná, e atuei bastante já a nível nacional pelo Bombeiro de Santa Catarina e pelo Exército Brasileiro. E a gente vê que o respeito das outras instituições, corpos de bombeiros, pelo Bombeiro de Santa Catarina é muito grande. Então, quando a gente sai para operar fora, a gente vê que grande parte da doutrina saiu daqui, grande parte, de várias áreas, até sinotecnia, intervenção em área deslizada. Com certeza, hoje, né, os modais estão bem mais avançados em vários outros estados. Há o exemplo do Mato Grosso. Hoje, o Mato Grosso é, com certeza, nossa referência em combate a incêndio florestal. E que, num passado, talvez não fosse. Então, eu estou falando isso como cidadão vindo de outro estado, né? Então, olhando para o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, eu sinto, sempre que nós saímos para atuar, um respeito gigantesco das outras instituições. Isso é uma coisa bem notável. A busca de resgate em estruturas colapsadas, então, essa especialidade lá da minha força-tarefa, o que é isso? Estrutura colapsada é tudo que tem concreto, ferragem e quebra e alguém está debaixo. Resumindo, acho um bom português. A gente tem que acessar a vítima é o mais focado para terremotos. Não temos aqui, mas o ano passado nós tivemos 4 ocorrências de estrutura colapsada no estado. Qual é a tendência? Que aumente. Por quê? Porque as edificações estão envelhecendo. Então, na nossa área lá, Balneário Camboriú extremamente verticalizado, Itapema extremamente verticalizado, Porto Belo foi na mesma pegada. Então, a tendência é que isso ocorra com mais frequência. Busca e resgate em inundações e enxurradas. Também foi o primeiro curso do Brasil para unidades de resgate, e depois as outras corporações vieram buscar em Santa Catarina, que é nada mais do que como atuar em enchente, como atuar em corrente, como atuar em corredeiras de maneira segura, né? Então, a gente está vendo também como está dando enchente em vários outros estados. Tem passado via WhatsApp vários acidentes envolvendo bombeiro e embarcações. Então, esse modal que trouxe para o curso aqui, essa doutrina, ela já não trabalha com motor. É uma ação humana e, normalmente, a gente utiliza manejo de força. É uma doutrina bem legal, bem interessante. E hoje já veio muito militares do Brasil inteiro fazer o curso aqui com a gente. E o combate a incêndio florestal, né, que talvez seja onde os bombeiros mais atuam a nível Brasil, né, não a nível Santa Catarina. A nível Santa Catarina, com certeza, inundação e enxurrada a gente atua mais, mas nessas ocorrências que não são corriqueiras. Isso aqui não é aquela ocorrência de fogo no mato ali no terreno do vizinho, não. São grandes incêndios de média e grandes proporções. Em 2020 estava lá no Pantanal também e é assustador. A dimensão é assustadora. A gente vê o nível da nossa insignificância lá e como a gente tem que trabalhar a gestão institucional, o cafezinho e a cerveja ali entre as lideranças institucionais fazem toda a diferença. Por que eu estou falando isso? Recentemente fomos em apoio a um estado, que não vem ao caso qual o tipo de ocorrência, mas onde nitidamente o maior problema da ocorrência foi a falta de comunicação entre os organismos do próprio estado. Então, quem vem de fora, e aqui a gente em Santa Catarina, existe uma simbiose bem boa entre os organismos, bombeiro, polícia científica, polícia militar, enfim, o núcleo que atende, que está na prática ali no terreno. Lá a gente tomou um choque de como as instituições não conversavam, e isso dificultou o planejamento, e, obviamente, dificultando o planejamento, complicou a estratégia que a gente ia tomar e dificultou muito, muito, muito o nosso trabalho.
Essa foto é bem... Deixa eu voltar aqui. A foto é bem interessante. Essa foto é do Laboratório do Fogo. Deixa eu apontar aqui. Foi copiado lá de Lisboa. Essa tábua que está pegando fogo, a gente consegue levantar ela em vários ângulos e consegue mostrar para a tropa como que o fogo se comporta subindo, como é que o fogo se comporta descendo, como é que ele se comporta num fundo de vale, numa planície. A gente consegue mensurar tempo. Então, aí a pessoa sai dali com uma ideia prática, vendo na realidade que o fogo se comporta de maneira diferente. E aqui é o mapa de articulação para os senhores verem como a gente atua hoje. Então, em cada grande cor dessa, tem vários subtons, né, mas cada cor dessa, tipo, por exemplo, vindo da esquerda para a direita, ali é o amarelo, o verde, o rosa, quase que um laranja, um verde. Cada local desse só tem uma força-tarefa. Então, são 15, a articulação nossa aqui são 15 batalhões, e nesses locais existe uma tendência de especialização. Todo mundo vai estar em condições de atuar em todas as ocasiões, mas existe uma tendência de especialização diária. Eu já fui um dos críticos do modal, mas hoje eu já começo a ver de maneira diferente. Temos para quem está se perguntando, vocês não têm equipe especializada, então, fazendo só isso? Não temos. Não temos equipe especializada fazendo só aquilo em nenhum local de Santa Catarina. O material humano é o recurso mais difícil para nós aqui, e o pessoal atua como função subsidiária. Então, ele tem, por exemplo, eu sou comandante da unidade de Porto Belo, e como função subsidiária sou o comandante da força-tarefa. Então, no meu trabalho ordinário, não é esse. E isso acontece para todos os bombeiros militares. Temos alguns estados no Brasil que conseguiram especializar a tropa. Não tenho conhecimento suficiente para dizer se foi positivo ou não, eu imagino que sim, mas o nosso modal tem várias vantagens e várias desvantagens. Mas vou falar das vantagens. A gente dá oportunidade para todos os bombeiros trabalharem em todas as áreas. Então, o cara lá na caixa-prego, ele consegue se capacitar em tudo, e ele consegue atuar em tudo. A gente não vicia a tropa para especialização, tipo, deu uma ocorrência de estrutura colapsada, caiu um prédio de 4 andares, vai só aqueles 8 elementos. Não é isso que acontece. Hoje a gente tem uma espécie de todos, tem a possibilidade de se capacitar em todos, isso não acontece, obviamente, né? Existe a possibilidade, e a gente está trabalhando para que todos os elementos da força-tarefa sejam especializados em todas as áreas. Isso é um processo de anos. Então, esse é o modo que Santa Catarina atua. Temos melhorado muito a relação à gestão de desastres. A prova disso foi Rio do Sul. Agora, o efetivo chegou lá antes de acontecer. O que, de certa maneira, é um acerto, porque é difícil a gente trabalhar com acionamento de tropa e previsão climática. A prova disso também foi a última enchente de Rio do Sul, essa agora, a última recente, onde não houve tempo hábil do alerta até o deslocamento da tropa. Então, foi porque o modelo não colaborou também, então foi todo mundo pego de surpresa. Mas estamos melhorando muito como instituição em relação à gestão, e é assim que nós atuamos, é o modo catarinense de responder aos desastres. E para consolidar o modelo, foi feito aí o seminário de resposta aos desastres, onde foi comemorado os 10 anos da criação da Força Tarefa. Então, nesse seminário, a gente trouxe, qual que era a intenção? Replicar boas práticas, dar oportunidade de fala também para a tropa. Então, houve bastante, vamos dizer assim, lavamos bastante roupa suja, que é importante, é o feedback ruim também, aquele que vem cheio de energia pesada também evolui. Teve o feedback bom, replicação de boas práticas e entendermos qual seria o modal do futuro da força-tarefa. Então, foi bem positivo o seminário, assim como o painel aqui. No seminário,
possibilitou a gente integrar a força-tarefa como um todo, que todos esses homens servem em locais diferentes. Pensa, olhando para todos eles, imagina em uma cidade diferente. Então, é um cenário bem incomum. E foi uma baita de uma oportunidade. Aconteceu em Lages. E acho que, da minha parte, a mensagem que a gente... Esse aqui é o nosso símbolo da força-tarefa. É a mensagem que é a frase de Fernando Pessoa, que a gente sempre usa na força-tarefa, é esperar pelo melhor e preparar-se para o pior. Obrigado, Krum, por ter compartilhado com a gente a experiência da Força Tarefa aqui no estado de Santa Catarina. A gente vê que os senhores conseguiram estruturar, né, uma equipe aí que atendesse às especialidades das ocorrências mais catastróficas aí, né? E com certeza está servindo de exemplo aí para os demais corpos de bombeiros, nós mesmos lá. Esse ano a gente colocou no planejamento do ano que vem de tentar fazer um seminário de resposta aos desastres, justamente usando como exemplo que vocês já fazem aqui, né? É até importante a gente diferenciar, né, como o desastre, o bombeiro vê o desastre, né? A gente tem tanto o viés da Defesa Civil, né? Pelo menos lá no meu estado, é o bombeiro que organiza a Defesa Civil, né? O superintendente da Defesa Civil é um coronel do bombeiro e atua tanto nessa parte de prevenção, mitigação, quanto na parte de resposta. Então, socorrendo vítimas, com os cães, farejadores, a parte de busca, resgate de estrutura colapsadas. Então, assim, a área do bombeiro ela é bem variada, né, multidisciplinar, muitas especialidades, e realmente você ter uma força-tarefa que reúna essas especialidades, né, e consiga ter ela pronta em emprego para os desastres, com certeza vai fazer diferença, como está fazendo, né? Você conseguir deslocar uma equipe antes de acontecer, realmente é um tempo valioso, né, um tempo precioso, e com certeza vai fazer diferença. Bom, finalizando aí a parte expositiva, né, a gente vai abrir agora para as dúvidas da audiência. Quem tiver dúvida, por favor. Boa tarde a todos, sou Rafael Lucas, da Polícia Rodoviária Federal. Hoje estou atuando no Centro de Comando e Controle Nacional, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o palestrante Diego Nunes. Não sou da área de psicologia, nunca estudei psicologia, mas pegar até um caso meu, que eu acredito que muita gente já passou por situação semelhante. Quando houve a greve dos caminhoneiros, trabalhei de forma muito intensa durante, eu acho que umas 12 horas, né? E depois que passou isso, eu olhei para o que tinha acontecido, né? Eu falei assim, eu dividi em 3 momentos. Tinha um momento que eu trabalhei muito bem, depois eu ainda estava respondendo, tomando decisões, mas com dificuldade, e depois a minha cabeça não funcionava mais, né? Então, minha pergunta vai no sentido de se existe algum tempo médio para a nossa cabeça trabalhar assim de forma intensa, né? Claro que cada ser humano, biologicamente ou pela experiência que tem de administrar informações na cabeça, vai responder de forma diferente, né? Mas se há algum tempo médio para a gente fazer uma pausa, né, ou algum tipo de atividade diferente, e também se há algum sinal que a gente possa observar, porque um dos sinais é quando você começa a errar, né? Que eu olhava assim, pô, mas eu fiz isso, é que a cabeça já não está mais processando muito bem. Só que aí você já cometeu algum erro, né? Se teria algum sinal que a gente possa identificar também previamente, né, desse staff mental. Bien. Repetime tu nombre. Rafael. Rafael. El tiempo promedio de atención de nuestra mente es hasta un máximo de 50 minutos en cualquier situación, ¿sí? En una situación de crisis o desastre, debido a la atención, esos 50 minutos de máximo son más exigidos todavía. Entonces, antes de responder eso, tengo que aclarar algo. Jamás debemos trabajar con deuda de sueño. ¿Oyeron sentir el concepto? Deuda de sueño, ¿sí? Nunca debemos trabajar sin haber dormido 8 horas. Mucha gente dice, no, pero yo duermo 6 horas, 5 horas y estoy muy bien. Que es el promedio que duermen todos, 5 o 6 horas.
Con 6 horas de sueño, no 8, con 6 horas de sueño, nuestras posibilidades de reacción disminuyen hasta casi un 50%. Con 6 horas de sueño, ¿sí? O sea que si vos intervenís 12 horas, dijiste, de corrido, pero en distintos momentos, si dormiste 6 horas, que es el promedio que duerme la gente, ya estás trabajando con casi un 60-50% menos de posibilidades de reacciones positivas, mentales y físicas, ¿sí? En una situación de mucha exigencia, a las 2 horas, y a las 2 horas podés tener un grave accidente vos, ¿sí? No un accidente únicamente fisiológico, sino un accidente por estrés, por estrés agudo. Recordemos que el estrés agudo se puede sostener sin darnos cuenta hasta 6-8 semanas, y la mayoría tiene estrés agudo y no lo sabe. Después de las 8 semanas es estrés postraumático, ya es grave. Estrés